Oi gente, como é que vocês estão? A gente está aqui em casa ainda gravando uns teminhas de redação a partir do caderno de atualidades da Abril do segundo semestre. Um dos temas que tem alguma probabilidade de aparecer no tema deste ano é a questão do desmatamento e da degradação ambiental no Brasil. E tem uma matéria muito interessante chamada Devastação em Alta na Amazônia, que mostra o crescimento do desmatamento na Amazônia ao longo de 2015, 2016 e 2017. Eu não acho que cairia a questão da Amazônia específica na prova, mas a gente pode pensar quais são as principais causas da degradação ambiental no Brasil, se o tema fosse, por exemplo, a preservação dos biomas brasileiros. A gente pode pensar na expansão das fronteiras agrícolas, a questão da atividade produtiva e até mesmo uma certa falta de cuidado do brasileiro com a questão ambiental. Principalmente porque é difícil que a gente observe as consequências imediatas desses impactos. Quando aquilo não nos atinge diretamente, a gente tende a achar que não é tão grave assim. Esse assunto voltou à tona mais recentemente, agora em agosto, a partir de um decreto presidencial que liberava a mineração na região do Renca, que é a Reserva Nacional do Cobre e Associados na Amazônia, e que levaria, obviamente, a um grande impacto ambiental. A extrema repercussão pública gerada a partir desse decreto fez com que a Presidência da República... Olha o povo da trilha. Esse é o pessoal da trilha, voltando da trilha, provavelmente. Isso fez com que a Presidência da República revogasse esse decreto, principalmente porque houve uma repercussão de artistas. Vocês devem ter visto as reações, por exemplo, da Gisele Bündchen no Twitter. Então a gente pode discutir, por exemplo, qual que é o papel do governo na degradação ambiental no Brasil, principalmente se a gente pensar nos efeitos históricos disso. O processo de colonização, a interiorização do Brasil, a urbanização, a industrialização e algumas grandes obras como a Transamazônica e até a hidrelétrica de Belo Monte mostram que, direta ou indiretamente, o governo é pouco preocupado com a preservação ambiental. E aí eu aproveito para falar de uma das grandes polêmicas do Enem. Pode falar mal do governo? Pode. Não era a Dilma que corrigia a sua redação, não é o Temer que vai discutir a sua redação. Então, se você quiser falar, por exemplo, sobre uma ineficiência, uma negligência governamental, basta que você prove que isso existe por meio de uma exemplificação, de um dado ou de uma referência histórica e, posteriormente, resolva isso. Caso você fale que existe uma certa negligência do governo, o mais esperto seria depois colocar um outro agente agindo sobre o governo, por exemplo, as ONGs de defesa ambiental, mobilizando a população para pressionar o governo para uma legislação um pouco mais específica ou até mesmo para uma fiscalização mais efetiva. Então, resumindo, em vez de simplesmente pensar que você está escrevendo um texto sobre a Amazônia, porque a matéria da Abril fala sobre a Amazônia, use os argumentos básicos, por exemplo, fatores históricos, econômicos e até mesmo políticos. Lembra que a gente tem uma bancada ruralista para discutir a questão ambiental brasileira como um todo. Espero que vocês arrasem nesta e nas outras redações. Qualquer coisa é só mandar as dúvidas e a gente se vê. Até mais!